Namastê pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar de um assunto importantíssimo para a prática de yoga, que são as posições de meditação. Muitas vezes a gente dá mais ênfase para posições mais difíceis de ser executadas, mais acrobáticas, melhores de ficar no Instagram, sei lá. Mas essas posições de meditação são as principais posições do yoga, tá? E são as quais a literatura yoga mais se ocupa. Se você for ver um livro clássico do Hatha Yoga, o Hatha Yoga Pradipika, ele fala de muitas posições, mas a maioria das posições são posições de meditação, são as dhyasanas. Tá? As posições de meditação também são chamadas de dhyasanas. Dhyasanas por quê? Porque vem do termo dhyana. Dhyana é meditação, em sânscrito, né? Tá bom? Então eu vou mostrar vários asanas, vou descrever aqui do lado os benefícios, os cuidados. A Vi vai me ajudar a mostrar eles depois e eu vou comentando algumas peculiaridades de cada um, tá bom? São posições extremamente simples, fáceis de serem executadas, mas muito importantes para quem tem o objetivo de meditar. Algumas observações que eu considero pouco faladas, não vejo muito por aí, mas que eu considero importantes colocar nesse vídeo. A primeira é o seguinte: para meditar e para executar pranayama, eu tenho uma miríade enorme de posições físicas, tá? Por que eu comento isso? Porque eu vejo muita gente falar que para meditar é necessário, extremamente necessário, que eu saiba executar o Padmasana, né? O Padmasana, o Lótus, tá? Sim, é uma posição importante na tradição, na literatura yoga, porém, não é a única posição para se meditar e muita gente tem dificuldade para executar ela. E essa dificuldade de executar o Padmasana não vem a ser um empecilho para começar a meditação. A gente tem outras posições muito mais simples e tão eficazes quanto. O que é ser eficaz para meditar? Lembrando lá do Sutra 1.46, Stiran Sukha Asana. Firme e confortável é a posição. Tá? A posição para meditar, Stiran Sukha Asana. Então a posição ela tem que ser firme, você tem que desenvolver essa firmeza, praticando ela mesmo. Uma Sukhasana, que é uma posição extremamente simples, ela tem que ser praticada até o ponto que a tua musculatura fique firme e te deixe praticar ela. Uma posição estável. Estável porque o teu corpo, através da prática, vai assimilar a musculatura necessária para deixar o teu corpo firme, para que ele possa, para que a dor física não seja mais um obstáculo para a meditação. Teu joelho não doa, a perna não formigue, tua coluna não vá se arqueando, né? As posições físicas também sentadas, elas têm uma condição que é deixar a tua coluna o mais ereta possível. Deixar por que a coluna ereta? Existe toda uma explicação de fisiologia sutil com relação à energia Kundalini, porém, de uma maneira mais prática, a postura ereta, ela libera, através das escápulas posicionadas atrás, né, atrás dos ombros, libera o teu pulmão para respirar mais tranquilo. E a respiração bem executada também é uma condição para a meditação. A respiração não pode ser outro empecilho para a meditação, tá? Então, por isso que a posição tem que ser firme e confortável. Uma observação que ninguém fala, mas enquanto instrutor de yoga eu percebo que é necessária. Observar onde é que você está para executar uma posição sentado. Estranho, né? É estranho sim. Mas, por exemplo, eu noto que alunos que chegam na primeira aula, eles vêm todo mundo sentado, geralmente em Sukhasana, né? Tem alguns em Padmasana, ou em outras posições sentados, eles não sabem o que fazer. Gente, a priori, você pode fazer qualquer posição sentado na aula de yoga. Eu só considero que tem algumas posições específicas que, dependendo do lugar de onde você estiver, são extremamente ofensivas. Tá? Dependendo da cultura. Por exemplo, vamos mostrar. Agora não sei se vai aparecer no vídeo, mas depois eu faço melhor. Apontar o pé para frente. Sentar assim. A pessoa chega na aula e senta com o pezão lá para frente. Bom, na minha aula não tem problema nenhum. Tá? Eu não dou bola. Ou sentar assim. Na minha prática, na minha aula, não tem problema algum. Mas se você for numa escola mais tradicional, ortodoxa, hindu, ou mesmo
qualquer lugar asiático ou de cultura asiática, isso é uma grande ofensa. Você vai num satsanga, vai numa palestra sobre yoga, aí geralmente não tem cadeira, a pessoa senta lá na almofada com o pé virado para a pessoa que está falando, que está ministrando a palestra. Isso é uma grande ofensa, tá bom? Então só cuida com isso, né? Por exemplo, um costume uma posição talvez mais budista, ó, sentou em cima do pé, ou em alguns locais, essa posição em alguns locais é uma posição para mulheres, tá? Só mulheres podem fazer, países asiáticos, né? Pé virado para o lado, tá bom? Só evitar isso aqui. Pé virado para o ministrante, para o instrutor, para o mestre, ou para alguma deidade hindu, ou algum altar que tenha no lugar, tá bom? Evitar isso aí por questão de educação, né? Respeito à cultura, uma cultura alheia à nossa ocidental. Outra informação que eu considero interessante é respeito ao corpo enquanto você estiver se acostumando a praticar meditação. Ou seja, meditação já não é um hábito muito ocidental. A gente não tem esse costume aqui. A verdade é essa, né? A gente tem implementações hoje de mindfulness, que está começando se fala muito em meditação, mas não é um hábito que a gente tenha, um hábito cotidiano ocidental. Então, nosso corpo não está preparado para isso. Eu comecei a praticar yoga, meditar, já com bastante idade, já com quase 30 anos. E esse meu processo no meu corpo foi muito doloroso. Eu comecei a ter várias lesões, porque a princípio as posições sentadas parecem simples, inofensivas. Só que o nosso corpo não está preparado, muitas vezes, o nosso corpo ocidental não está preparado, muitas vezes, até para essas posições simples. Então, o nosso joelho, principalmente, sofre muito com isso. Então, eu aconselho sempre a utilização de alguns acessórios. O acessório principal é a almofadinha. Uma almofadinha. No caso aqui, eu tenho uma almofada, isso aqui é praticamente um sofá de meditação, né? Mas pode ser uma almofadinha mais simples, menor. Pode ser até um bloquinho de EVA ou de madeira, utilizado já para a prática de yoga, ou pode ser uma almofada mais específica. Essa aqui, ela fornece ela facilita outras posições, é um zafu, né? Mas é mais caro também, tá? A princípio, o importante é ter um lugar para apoiar o quadril, de forma que o teu joelho fique ou na linha do quadril ou mais baixo. Ou mais baixo. Isso vai evitar a sobrecarga na estrutura do joelho. Essa sobrecarga com o tempo, e não é nem muito tempo, tá? Poucas práticas podem, por exemplo, provocar esmagamento do menisco. Isso não é legal, tá bom? A almofada pode ser utilizada também para virasana, que é essa posição aqui, por exemplo. Essa almofada é bem boa para isso. Ó, já não estou sobrecarregando o joelho. Tá? E depois eu vou falar mais especificamente para cada posição o tipo de variação com acessório que a gente pode ter. E não se engane, assim, ó, meditadores de muito tempo, tá? Meditadores de mosteiro, pessoas dedicadas à meditação, eles utilizam esse recurso da almofada. Não é feio utilizar esse recurso. Mostra até que você medita bastante, né? Medita bastante a ponto de necessitar de um acessório para mais conforto, porque você vai ficar, diferente de outras posições do yoga, um Virabhadrasana, né, um guerreiro, né, que você vai ficar lá 5 minutos numa posição. As posições de meditação, o ideal é que a gente fique no mínimo 20 minutos nela. Tá? Você não consegue uma meditação, você não consegue entrar em estado meditativo em 5 minutos, 10 minutos. É necessário um tempo grande para a tua mente ir desistindo de se mexer tanto e deixando o teu ser aflorar. Então é preciso um tempo, então é preciso ter conforto e cuidado com o joelho. Outra coisa importante, a pessoa acha que sentou lá em posição de meditação, ela vai ter que ficar lá até entrar em Samadhi, ou entrar no Moksha, né? Então ela não se mexe, fica aqui. E a perna começou a adormecer. O joelho já está doendo faz tempo, só que agora a perna começou a adormecer. O que que eu faço? Desligo o meu corpo, isso é um sinal espiritual que eu estou deixando o corpo físico. Tá, gente? Não precisa ter medo de se mexer. Troca a perna. Por que a perna está ficando dormenta? Porque você não tem prática de meditação.
com o tempo ela não vai ficar mais dormenta, ou vai demorar muito mais para ficar dormenta. Perna está começando a adormecer, evita isso. Isso não é bom para a circulação. E para praticar yoga, você precisa ter um corpo bom. Para praticar yoga, você precisa, com o tempo, deixando o teu corpo capaz de assimilar a prática. Eu falo isso porque eu comecei, depois de uma vida nerd, com quase 30 anos. O meu corpo era todo duro. Dificilmente eu recebo um aluno que tem um corpo pior do que quando eu comecei. Então, eu sofri bastante essas modificações no corpo. A perna começou a adormecer, sem vergonha, sem problema nenhum, sem constrangimento. Se precisar, estica a perna, dá uma soltadinha, né? E trocou. Volta para a posição na qual você vai ficar Stiran Sukha Asana. Você vai ficar firme e confortável para deixar a tua mente em paz, para entrar em estado meditativo. Uma observação que eu considero importante, caso você queira pesquisar mais sobre o assunto. Existe uma diferenciação grande entre a nomenclatura, o nome dos asanas, que a gente vai mostrar aqui. Basicamente, essa diferença entre os nomes ocorre nas escolas, entre as escolas do norte da Índia e as escolas do sul da Índia. Por que eu digo isso? Porque você vai, de repente, eu vou mostrar uma posição aqui de asana, de meditação, posição sentada, você vai procurar no Google lá o nome dela, eu vou colocar aqui do lado depois, quando editar, e vai aparecer lá uma invertida, ou um backbend, que não tem nada a ver com a posição sentada, né? Isso ocorre bastante. Então é só para explicar o porquê que acontece isso. Muda muito o nome da posição de escola para escola. Por exemplo, a Virasana, no sul da Índia, é chamada de Vajrasana, no norte da Índia. Até aí é uma diferença pequena, né? Vajrasana para Virasana, relativamente pequena a diferença. Agora, em outra situação, o que seria Virasana no sul é Gomukhasana no norte. A Gomukhasana é bastante diferente. A Gomukhasana é essa posição aqui. Mudou bastante, né? Tá? Também tem variações mais fechadinho. Isso aqui é Gomukhasana. Então já pode complicar. Então por isso que eu deixo essa ressalva, tá bom? Então agora, para me ajudar a exemplificar os asanas, vou contar com a ajuda da Vi. Tá, Vi? Obrigadão. Vamos lá, então. Esses três asanas, eles são, eu considero eles muito pouco falados, muito pouco vistos. Eu vejo pouco eles por aí. Porém, eles servem para exemplificar o quão é possível meditar sem uma posição extremamente desconfortável. Tá? O primeiro asana é o Sushumnasana, aquele do meio. Os pés e abraça os joelhos. Sushumnasana. Ele faz referência à teoria da fisiologia sutil do Kundalini. Sushumna é o canal central de energia que sai do cóccix até o topo da cabeça, né? Então ele equilibra lado esquerdo e lado direito. Também é utilizado para alguns pranayamas, tá? Todas essas posições, eu acho que todas, podem ser utilizadas tanto para meditação, para dhyasana, quanto para pranayama. A segunda posição é a Idasana, que agora é o pé esquerdo na frente. Isso. É bem confortável a posição. A Idasana faz referência ao canal Ida, ao Ida Nadi, que sobe pelo lado esquerdo da coluna. Também o lado conhecido como lado lunar, o lado feminino. Tá bom? Bem simples, bem confortável. Pode servir para fazer asana pranayama ou chegou na sala, uma palestra com algum indiano, levando em consideração aquela questão dos costumes. Não ofende ninguém, é super confortável. E a próxima posição é a Pingalasana. Pingala faz referência ao Pingala Nadi, que é o canal, o Nadi, que sobe através do lado direito da coluna, tá? Também conhecido como lado solar ou lado masculino. Então, a quarta posição é bastante conhecida dos praticantes de yoga, é Sukhasana. Sukha significa confortável. Lembra lá do Sutra 1.46? Stiran Sukha Asana. Então, firme, Stiran, Sukha, confortável, Asana. Então, esta aqui é a posição confortável, o Sukha, né? Ela é considerada confortável, posição também às vezes traduzida como posição fácil.
tá? E consiste também, chamada aqui no Ocidente de posição do índiozinho, sei lá, na escola alguém escutou isso. É só cruzar a perna, né? Ela é muito simples. Você acaba encontrando um apoio aqui para a panturrilha e a canela, né? Sobre os pés. Sobre os pés, né? Com relação à mão, na execução de alguns pranayamas e algumas meditações, é sugerido a utilização de mudras na mão, tá bom? Na mudra, Shiva Hasta Mudra. Porém, eu considero que, para a maior parte das práticas, se você deixar a mão em uma posição no qual ela vai ficar confortável, o teu braço não vai cansar, o teu ombro não vai cansar, vai ficar apoiado sobre as pernas, isso aqui é o suficiente, tá? Eu gosto de deixar a palma da mão para cima, porque quando eu deixo a palma da mão para cima, eu acabo não utilizando alguns sensores táteis da palma da mão. Isso aqui, se você fizer a experiência, tenta fazer o asana com a mão para baixo aqui no joelho. Tenta aí, vira assim, bota a mão, quer ver? Ó, se você notar, vai dar vontade de mexer com a mão, porque liga os sensores na mão, a mão fica querendo mexer, isso atrapalha, tá? Então se você deixar a mão assim, ó, um sinal mais receptivo, notou a diferença? É, né? Ainda mais quando a gente está meditando, essas coisas sutis a gente percebe mais, tá bom? Ou deixar a mão assim, ou Shiva Hasta, esquerda, embaixo da direita. Ó, experimenta. Solta a mão, relaxa a mão. Fica melhor, né? Então são posições que deixam apoio para o braço e para o ombro e a mão fica mais quietinha. Ainda com relação a Sukhasana, mesmo sendo considerada uma posição fácil, muitas pessoas têm dificuldade na execução dela. Eu lembro que eu tinha dificuldade para executar Sukhasana. Então, um ajuste que pode auxiliar bastante a preservar o teu joelho enquanto ele não assimilou a posição ainda, é a colocação de almofadinhas embaixo do joelho. Você também pode, caso queira, colocar ainda outra almofadinha atrás. Vou colocar atrás? No quadril, levanta mais. Isso. Ajustar a almofada. Bem confortável. Teu corpo fica firme, confortável, você pode meditar bastante tempo. De forma segura, sem prejudicar o joelho. A quinta posição sentado, que pode servir tanto para meditar quanto para executar pranayama, e também é utilizado em algumas variações, transições na prática, é a Virasana. Como a gente comentou agora há pouco, ela pode ser chamada de Virasana ou Vajrasana. É uma posição que para mim, eu gosto muito dela, para mim é uma das prediletas para meditar. Porém, dependendo da pessoa, ela pode sobrecarregar muito o reto femoral e a estrutura do joelho. Então eu vou mostrar uma variação simples que deixa ela bem mais confortável, que é assim. Ó, você vai... Como é que a gente vai fazer isso? Você pode levantar... Isso, assim. Colocar uma almofada no chão, lembrando, não precisa ser essa super almofada, ou esse bolster, né? Pode ser um bloquinho de madeira ou de EVA, uma almofada menor, e você senta em cima da almofada. Bem confortável, bem confortável. Né? Você pode ficar assim horas, não sobrecarrega o joelho. Tá? Outra variação, buscando o maior conforto durante a execução da Virasana, é a utilização de uma almofadinha ou até mesmo uma coberta entre a panturrilha e a coxa. Dessa forma, eu tenho um afastamento maior, um espaço maior de trabalho no joelho e eu evito algum tipo de esmagamento na região. A gente também pode usar um tapetinho de yoga, um yoga mat. Ele pode ficar aqui assim, ó, pertinho do calcanhar e a pessoa senta bem em cima dele. Então, ainda falando de Virasana, algo que vai influir bastante no conforto ou não da posição é a posição dos pés embaixo do quadril. Então, basicamente, a gente tem essa posição com os pés unidos, pode manter, tá? Com os pés unidos, que pode ser bastante confortável para quem não tem alongamento nessa região do pé ainda, tá? Com o tempo a gente adquire, mas no início ele é mais complicadinho. Fica um pouco mais confortável se eu unir os dedões e afastar um pouco os calcanhares. Fica um pouco mais confortável.
E para quem tem um alongamento maior dessa região, ele pode tentar cruzar o peito dos pés. Consegue? Isso. Talvez você tenha que afastar um pouco os joelhos, porque existe bastante alongamento do pé, calcanhar, tá bom? E a outra posição, que é uma posição utilizada mais para alongamento mesmo, dentro de uma prática de Yogasana, né? Alongando o reto femoral, é assim, você vai afastar os pés na lateral do quadril, tira para fora assim o pé, né? Isso, mais. Aquela de sentar no chão. Só que essa posição também tem que ser executada com mais cuidado, a gente tem que começar a assimilar ela aos poucos e não é indicada para meditação ou pranayama. Uma posição que eu considero extremamente confortável é a Siddhasana. Nessa posição, a panturrilha da perna que está embaixo acaba sendo um tipo de almofadinha para a perna que está em cima. Dá para ficar bastante tempo nessa posição. Claro, dependendo da sua limitação, né? Mas ó, você encontra a perna que fica mais confortável e coloca ela por cima. Do outro lado. E a sola do pé de baixo acaba servindo de suporte para a canela da perna de cima. Ela é bem encaixadinha, né? Também você pode usar... Vira para cá. Isso, obrigado. É natural que uma das pernas fique mais elevada. Talvez você sinta algum desconforto, você pode colocar uma almofadinha aqui. Tá bom? Você também pode colocar a almofadinha embaixo do quadril, deixando os joelhos abaixo do quadril, mais perto do solo. Também é bastante confortável. Então tá, gente, espero que esse vídeo seja útil, espero que consiga melhorar a tua prática meditativa, e a ideia dele foi colocar posições bastante básicas para quem está começando e algumas um pouquinho mais avançadas para quem já tem alguma prática, tá bom? Também busquei algumas posições mais desconhecidas na literatura para desmistificar também de que é necessário a utilização única e exclusiva do Padmasana para meditação. Com relação ao Padmasana, a posição de lótus, a gente vai fazer um vídeo específico dele, com alguns cuidados necessários para a gente que é ocidental começar a desenvolver ele com segurança. Tá bom? Se tem alguma posição que você prefira, que não apareceu aqui, ou caso você queira comentar qual dessas posições que você prefere para meditar, alguma dificuldade que você tenha, comenta aqui, que se for possível eu vou ajudar, tá bom? Dando dicas, auxiliando. Tá bom, Vi? Gratidão. Gratidão, pessoal. Namastê, gratidão de coração. Até a próxima.